Começando aqui então sobre o nascimento de Jesus. Ontem de manhã estivemos em Morro Agudo, nós estamos ajudando o pastor Lorival na instalação da escola bíblica. O assunto falado ontem era justamente sobre a encarnação do Verbo. E hoje nós vimos aqui falar sobre o nascimento de Jesus, profetizado há tanto tempo atrás. 750 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías havia falado do nascimento dele. E desde a fundação do mundo, todos os profetas que Deus usava falavam de um Salvador, que nasceria pobre e humilde, mas que mudaria a história do mundo. E Jesus foi sim um divisor de águas, porque ele conseguiu mudar totalmente a história da humanidade. Glória a Deus, né? Ele conseguiu mudar a história da humanidade e mudou a história de cada um em particular. Ou seja, ele mudou a história da humanidade e continua mudando histórias. Ele mudou a minha história. O Senhor mudou a minha história. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar: o mundo quer roubar a glória de Deus. Lá naquele filme Titanic, aquela senhora que conta a história dela, do Jack, que ela diz assim: o Jack me salvou de todas as maneiras em que é possível alguém ser salvo. Mas não é verdade. Só existe um que salva de todas as formas em que é possível alguém ser salvo. E ele é Jesus. Foi o que ele fez comigo. Ele me salvou do mundo, me salvou do inferno, me salvou do pecado, me salvou de mim mesmo, me salvou das escolhas erradas que eu fiz na vida, me salvou de tanta miséria. Por isso o nome dele é Salvador, por isso o nome dele é Redentor. Então hoje eu estou aqui para testificar tudo aquilo que ele fez. Ele mudou a história da humanidade, mudou a história do mundo, mudou a história do universo, mudou minha história e quer mudar a sua história também. Se a sua história ainda não foi mudada por ele, ele quer mudar a sua história. Eu nunca ouvi falar, nem na mitologia, em lugar algum, de um Deus que se interessa pela sua criatura. Dessa forma, que ama a sua criatura, que deseja que a sua criatura seja alcançada por Deus, que deseja que a sua criatura seja salva. Eu não conheço, eu desconheço, não existe. Ninguém criou uma história tão bonita como a história de Jesus. E aqui começa então a história dele. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Então olha só, César Augusto era o imperador romano. E como eles dominavam o mundo, dominavam as nações, eles estavam sempre fazendo alistamento. O alistamento era tanto de homem quanto de mulher, para eles saberem quantas pessoas tinha. Esse alistamento podia ser considerado como um censo que se faz hoje, às vezes pelo IBGE, para saber quantas pessoas existem em cada cidade, em cada estado, em cada nação. Eles faziam isso também para ter o controle, para não perder o controle da nação. E foi feito esse alistamento, esse decreto para que houvesse alistamento, lá em Israel. Então cada um tinha que ir na própria cidade de nascimento para se registrar. O que acontece aqui, ó, versículo 4 diz assim: subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então o que acontece aqui? Foi feito o decreto, saiu o decreto de Júlio César, de César Augusto, é outro, né? Júlio César é um, César Augusto é outro. Acredito que Júlio César, ele veio antes de César Augusto, é aquele que foi assassinado. Inclusive o próprio filho dele teve participação. Mas César Augusto já é outro, que vem depois.
se torna imperador de Roma, faz o decreto, todos têm que ir na própria cidade para se registrar, para saber quem é quem, de onde, e também para que eles tivessem mais facilidade para cobrar imposto, porque o interesse deles era o imposto. José estava na Galileia, ele saiu da Galileia, ele saiu da cidade de Nazaré e ele foi para Belém, que era chamada a cidade de Davi, porque ele era belemita. Ele tinha nascido em Belém porque ele era da família de Davi, ele era descendente de Davi. Então diz que era da casa e família de Davi. E ele foi para lá para se alistar com Maria, sua mulher, porque Maria também era da casa e família de Davi. Porque dá a impressão que Maria não era descendente de Davi. Então, como que a Bíblia fala que Jesus é filho de Davi, é descendente de Davi? Se Maria não fosse, Jesus não seria, porque Jesus não é filho de José. José era descendente de Davi, mas Maria também era, porque desde que as filhas de Zelofeade, lá no deserto, foram questionadas, porque elas não tinham irmãos, e elas iam receber a herança do seu pai, e o pessoal da tribo foi falar com Moisés, olha, se elas se casarem com pessoas de outra tribo, a herança da nossa tribo vai passar toda para outra tribo, com quem elas casar. Então foi feito um decreto na lei, para que as mulheres se casassem com homens da própria tribo, com pessoas da família. Então era uma família só, porque, digamos assim, a tribo de Judá eram todos descendentes de Judá, filho de Israel. Maria e José eram da mesma tribo, por isso eles iam se casar seguindo a determinação da lei. Maria estava grávida, porque o anjo já tinha anunciado para ela que ela ficaria grávida. O Espírito Santo já tinha vindo plantar a semente no útero de Maria para que Jesus nascesse, o milagre da encarnação. E eu gostaria de aproveitar esse momento também para tirar algumas dúvidas, porque ontem ainda na escola bíblica, algumas irmãs vieram me perguntar se os gigantes da antiguidade eram filhos de anjos. Irmão, olha, tem muita heresia entrando na igreja, cuidado! Por isso, pastores, cuidado com quem vocês põem para ensinar na escola bíblica. Tem gente ensinando heresia. Elas ouviram isso de alguém e vieram perguntar para mim, mas como assim? Eu falei, olha, é impossível, um anjo não pode gerar um filho. Ele não pode, primeiro porque o poder de gerar uma vida vem de Deus. Deus deu ao homem a capacidade de ter a semente que é plantada na mulher para que nasça uma vida. É um milagre que Deus fez. Deus fez com que o homem ele fosse participante dos atos da criação. Agora, se um anjo ele aparece numa forma humana, ele pode aparecer numa forma humana, mas ele não toma um corpo, ele não se encarna. Olha a diferença, Jesus é o verbo que se fez carne, mas os anjos não se faz carne. E esse irmão tinha ensinado lá na igreja para elas que os anjos tomaram forma humana e se casaram com as mulheres. Quando fala em Gênesis que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, não está se referindo aos anjos. Está se referindo à semente de Sete, que era consagrada a Deus, com a semente de Caim. Porque então eles já haviam se espalhado pelo mundo. E o parentesco ele vai acabando depois de um certo grau. Chega lá, primo segundo, primo terceiro, primo quarto. Primo quinto grau já não é mais parente, não tem mais parentesco. E eles conheceram aquelas mulheres, acharam elas bonitas, foram atraídos, porque a mulher realmente é uma coisa que atrai a atenção do homem. E a Bíblia diz que eles se casaram com tantas quantas eles desejaram. Ou seja, os filhos de Deus que deviam ter a vida consagrada a Deus, eles acabaram caindo num pecado da cobiça, da luxúria, e acabaram se deixando levar por isso. Não só porque se casaram com as filhas de Caim, mas porque se casaram com todas as que eles desejaram. Foi uma coisa absurda, foi uma coisa muito carnal, e Deus resolveu então destruir a humanidade. Ali fala que naquele tempo havia gigantes, varões de fama, não eram semente de anjo, não tem semente, um anjo é espírito, pelo amor de Deus. Para de ensinar heresia, e você que está ouvindo essas coisas, vai para a escola bíblica, lê a Bíblia, pede a Deus entendimento para você saber o que acontece. Olha, o que está acontecendo aqui com Maria é um milagre. O verbo divino, o Filho de Deus, se fez carne. Mas em nenhum lugar da Bíblia fala que algum anjo se fez carne. Não existe isso. Essa é uma teoria que é pregada pelos testemunhos de Jeová e é errada. É uma heresia.
Isso não existe. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar respaldo para dizer, olha, o anjo se fez carne. Porque se o anjo pudesse fazer carne, Satanás teria se feito carne, teria adquirido um corpo, estaria aqui dominando todo mundo com um superpoder, como dizem que os gigantes tinham, eles estariam. E além disso, os gigantes não se acabaram no dilúvio. Não. Quando Moisés passou pela terra de Sião, Sião era um gigante, a cama dele tinha quase 4 metros. Depois, quando Davi enfrentou Golias, Golias era um filho de gigante, ainda tinham muitos gigantes na terra. Era alimentação, era alguma coisa que eles tomavam, que fazia com que a genética deles fizesse que eles se tornassem grandes homens, mas não tem nada a ver com semente de anjo. Então, vamos entender a verdade, vamos pedir a Deus discernimento para não sair falando besteira por aí, porque tem muita gente que ainda está ensinando essas heresias. Vamos ter cuidado com isso, não é? Então, o que acontece aqui? Ela deu à luz o seu filho primogênito. E outra coisa que é interessante, aqui parte de uma heresia. Porque a igreja romana fala que Maria não teve nenhum filho depois de Jesus, mas a verdade não é essa. Olha o que está dizendo aqui na Bíblia. Deu à luz o seu filho primogênito. Primogênito quer dizer o primeiro. Se houve o primeiro, então houve o segundo, o terceiro, os demais. A Bíblia fala dos filhos de Maria com José, das filhas de Maria com José. Eles tiveram filhos e filhas depois do nascimento de Jesus. E o mais interessante é que Jesus nasceu e Maria continuou virgem. Ah, mas como isso é possível? Para Deus tudo é possível. Lucas 1,37 fala bem isso. Porque para Deus nada é impossível. Então aconteceu, mas depois que Jesus nasceu, então Maria pôde coabitar normalmente com seu esposo, porque essa era a finalidade do casamento. E se procriar normalmente, como todos faziam. Mas aqui Jesus nasceu. Eles estavam lá em Belém quando se cumpriram os dias, né? Deu 9 meses, então Maria sentiu que ia dar luz e Jesus nasceu ali em Belém. E ele foi deitado numa manjedoura. Que é manjedoura? É um coxo, um lugar que dava água e capim para o jumento. Então não tinha outro lugar. Maria forrou aquilo ali com um pano e pôs Jesus na manjedoura. Foi o berço dele, uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Foi procurar. A estalagem é uma espécie de pensão, de hotel, e estava cheio, porque o pessoal estava todo indo para Belém para se registrar por causa do decreto. Então não tinha lugar para eles, não tinha vaga. Foram para a cocheira e ali Jesus nasceu numa cocheira. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos fez saber. Então, o que acontecia ali, naquela região, ali naquelas cercanias, havia alguns pastores que estavam no campo guardando o rebanho, para que os lobos não viessem tomar as ovelhas indefesas. E quando eles estavam ali no meio da noite, um anjo do Senhor aparece sobre eles, e aquela glória cria aquela grande luz, aquele grande reflexo, e eles ficaram com muito medo daquela aparição. Era uma epifania. E o anjo disse para eles: não precisa ter medo, calma, eu só vim aqui para trazer uma notícia muito alegre, muito feliz, porque todo mundo precisa saber. Lá na cidade de Davi, Belém, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, aquele que vocês estavam esperando, o Senhor de todos. Ele nasceu e isso é motivo de muita alegria para todos nós. E deu um sinal para eles: vocês vão achar o menino envolvido em panos e está deitado numa manjedoura, porque ele não tem outro lugar.
Então, naquele mesmo instante que ele entregava a mensagem, apareceu uma multidão de anjos, louvando a Deus, cantando, bendizendo. Eu queria estar lá para ver isso. Imagina que coral lindo foi esse, cantando glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E quando aqueles anjos, eles desapareciam no céu, então os pastores começaram a combinar, vamos até lá, vamos ver o que é isso, vamos ver se é verdade. As ovelhas vão se cuidar, porque nós vamos até Belém para ver o que aconteceu. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito. Então, olha a atitude dos pastores. Assim que os anjos aparecem, eles ficam olhando, abismados com tudo aquilo, admirando aquela glória de Deus que se manifesta nos céus acima da cabeça deles. E quando os anjos vão embora, eles falam, vamos lá ver o que aconteceu, vamos ver isso aí, vamos confirmar, porque é o que a gente precisa fazer, irmão. Tem gente que recebe uma mensagem aí, diz que a mensagem é de Deus, e não busca confirmação. A pessoa já acredita, é isso, acabou, vai acontecer, acabou, de repente a palavra nem é de Deus. Nós precisamos buscar confirmação. Por quê? Deus é fiel, mas o homem é falho, o homem mente. Como é que eu vou saber que um homem não está usando o nome de Deus para entregar uma profecia falsa? Então, se alguém falar para mim, para você ir lá para o Canadá, eu vou sair correndo para o Canadá? Não, eu vou pedir confirmação. O mesmo Senhor que falou com ele pode falar comigo, e Deus fala, irmão. Se você pedir, Senhor, fala comigo, o Senhor fala. Eu nunca vou esquecer aquela noite quando o Senhor falou comigo, logo depois da morte do meu irmão. Falei com ele de manhã, 10 horas da manhã. Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, que o Senhor esclareça para mim essa dúvida. Naquela noite, 7 horas da noite, o Senhor falou comigo. Irmão, não tem dúvida. Eu não preciso acreditar no ser humano. Eu não tenho que confiar em homem e mulher. Hoje perguntaram para mim qual era a minha religião. Eu falei, minha religião é a Bíblia, o Senhor Jesus Cristo e a minha fé em Deus. Porque homens mentem, padres mentem, pastores mentem. Então nós precisamos ter cuidado com quem nós damos ouvido. Tem homens de Deus na terra? Tem muitos homens de Deus na terra. Mas nós precisamos aprender a discernir quem é homem de Deus e quem se diz homem de Deus. Porque está cheio de missionários, e pastores, e apóstolos, e bispos, e presbíteros, e muita gente que só tem de Deus uma carteirinha no bolso e mais nada. A sua vida não pertence a Deus. O seu compromisso não é com Deus nem com a palavra de Deus. Não podemos confiar no ser humano. O ser humano é mentiroso, é traiçoeiro, é covarde, é ambicioso. Então eles foram depressa, correram até lá, e quando chegaram, do jeitinho que o anjo falou, eles acharam Maria, José, e o menino estava deitado na manjedoura, exatamente como o anjo falou. Sabe o que é isso? Buscar a confirmação, vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. Deus não vai ficar irado se você perguntar, se você quiser ver se é verdade, não. Deus vai ficar feliz, porque Deus sabe que você confia nele, mas não confia no homem. E a nossa confiança deve estar somente em Deus. Toda vez que nós confiamos no homem ou na mulher, nos decepcionamos, nos entristecemos, porque essas pessoas, elas realmente não têm compromisso com Deus. Vamos ter muito cuidado com isso, irmão. Então eles viram Maria, José, e viram Jesus deitado na manjedoura, o bebê. E quando eles viram, eles saíram falando daquilo para todo mundo. Onde eles passavam, eles falavam, nossa, olha lá, a palavra que o anjo falou se cumpriu, é verdade. E todo mundo que ouvia isso ficava admirado. Nossa, mas aconteceu, a gente está esperando há tanto tempo. Onde está ele? E isso vai mexer até com os grandes, né? Porque os pastores voltam glorificando a Deus por tudo que eles tinham visto. E onde eles passam, eles vão anunciando essa palavra que havia se cumprido, essa palavra de Deus que havia se cumprido. Mas isso já nos leva a outra situação. Jesus é um nenê, ele não pode ficar viajando para lá e para cá. E o que está acontecendo agora? Ele vai se aproximando do momento que tem que cumprir a lei, porque Jesus veio, irmão, para cumprir a lei. Jesus não veio para destruir a lei, veio para cumprir. Então Jesus precisa ser circuncidado.
Onde vem a questão da circuncisão, também debatida na escola bíblica. Os cristãos de hoje não precisam se circuncidar, porque a circuncisão é da lei. Não era da lei, mas tornou-se lei. A circuncisão era um sinal, uma aliança entre Deus e Abraão, mas foi oficializada por Moisés, institucionalizada como lei. Foi oficializada como lei. E se você se circuncidar hoje, como Paulo diz aos Gálatas, você está se sujeitando à lei, saindo da graça de Deus. E você não precisa fazer isso, irmão, não tem que fazer isso. Você só tem que confiar no Senhor, para o Senhor te levar para a glória. Porque Jesus morreu por você para pagar os seus pecados e Ele vai te levar para o céu, pode ter certeza. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem a oferta, segundo disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então, esperava-se 8 dias, porque foi o que Deus disse para Abraão. A partir de hoje, todo menino que nascer na tua casa, quando completar 8 dias, será circuncidado. Moisés também institucionalizou a circuncisão e o dia de realizar a circuncisão. Então, quando ele foi circuncidado, ele recebeu o nome de Jesus. Jesus é uma versão do nome Josué, que significa Salvador. E um nome que o anjo tinha dito para Maria, você vai pôr o nome nele de Jesus, por causa disso, a missão dele é salvar a humanidade. Aí cumpriu-se os dias da purificação. Os dias da purificação envolvia Maria. A mulher, quando ela tinha fluxo de sangue, fosse por menstruação, ou mesmo após o parto, porque a mulher depois do parto, ela fica mais ou menos uns 40 dias, né, sangrando. Todo aquele sangue que não desceu durante a gravidez, começa a descer ali. A mulher tem que ficar separada para fazer a purificação. E tinha todo um ritual para fazer isso. Então eles esperaram a purificação, porque Maria não podia entrar daquela forma na presença do Senhor, e foram ao templo para apresentar o menino Jesus ao Senhor. Porque a lei dizia isso, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E aqui novamente a palavra de Deus reforça que ele era o primogênito, o primeiro dos filhos de Maria. E para darem a oferta era um par de rolinha ou 2 pombinhos, né? Mesma coisa, rolinha e pombinho acaba sendo a mesma coisa, né? Mas para eles lá tinha essa distinção, a separação. O que acontece? Tudo feito, o ritual feito, porque Jesus veio para cumprir a lei cumprida até aqui, tudo certinho. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado, e uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Esse homem, Simeão, era um homem que servia no templo, e ele era justo e temente a Deus. Ele estava esperando que Israel ficasse liberto do poder de Roma, ou do poder do pecado, porque o Espírito Santo estava com ele. E aqui você percebe que, olha, ainda era lei, ainda era Antigo Testamento, porque Jesus ainda não havia ressuscitado, então dado início ao Novo Testamento. Embora Jesus tivesse nascido,
ainda estavam sob a lei, era a lei que imperava. Mas apesar da lei, esse homem, Simeão, ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo falava com ele. O Espírito Santo disse para ele: olha, você não vai morrer antes de ver o Cristo de nosso Senhor, ungido de Deus, para realizar a obra da salvação. E foi pelo Espírito Santo que ele foi conduzido ao templo para esperar Jesus chegar. E de repente vem os pais de Jesus, né? Maria, a mãe, e José, o pai adotivo, trazendo o menino Jesus para fazer o ritual da lei. E ele então pega Jesus nos braços. Olha que privilégio, pegou aquele bebezinho, filho de Deus, nos braços, né? Que maravilha. E ali ele sentiu a glória de Deus, ele louvou a Deus, e ele então disse estas palavras que nós lemos. Quando ele diz: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, ele está dizendo: agora o Senhor já pode me levar para a glória, já pode me recolher, porque eu já vi a tua salvação, eu vi o que o Senhor vai fazer, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Olha aí, mais uma vez deixando claro que a salvação não era só para Israel, a salvação era para todas as nações. É importante essa conscientização de saber que Jesus veio para salvar todos, embora o plano de Deus fosse usar Israel como uma nação sacerdotal, mas eles rejeitaram. Então Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. E nós fomos alcançados, glória a Deus, né? Então, quando José e Maria começam a ouvir essas coisas que falam de Jesus, falam: mas quem é esse menino? Né? O que é esse menino? Maria sabia, mas a gente precisa entender uma coisa: o ser humano é falho. De repente Deus te fala: olha, eu vou te abençoar, vou fazer isso. Você fala: ah, tudo bem. E de repente você volta a fazer a mesma coisa que fazia antes, porque você não aplica o seu coração na palavra de Deus. Irmão, se Deus falar que vai fazer uma coisa na tua vida, pode esperar que ele vai fazer. Eu sou prova viva disso. Eu sou prova viva disso. Ele falou comigo em 85: vou fazer uma grande obra na tua vida, vou fazer um grande rebuliço, vou mudar a tua história. E eu fiquei pensando: mas o que é isso que Deus vai fazer? Isso começou a acontecer no final do ano de 94, quase 12 anos depois. E a mudança foi gradativa e lenta, mas ele foi fazendo tudo, colocando cada coisa no seu lugar. Irmão, a palavra de Deus não cai por terra, a palavra de Deus não falha. Deus vela sobre a palavra dele para que a sua palavra venha a se cumprir. Agora, quando Simeão abençoa José e Maria e diz: olha, Maria, este nenê, este bebê, esse menino que nasceu, ele foi enviado para a queda e elevação de muitos em Israel. Então, como assim queda e elevação? A queda é aquelas pessoas que tinham cargos religiosos, que eram importantes, e que eles perderiam isso, porque para Deus isso não tem valor, irmão. Para Deus tem valor aquele que prega o evangelho, aquele que expulsa demônio, aquele que ora, aquele que Deus usa para curar. Esses têm valor. Mas aparecer com a carteirinha de obreiro: ó, eu sou pastor, eu sou missionário, para Deus isso não significa nada. Só significa se você estiver fazendo a obra de Deus, porque está cheio de pastores que não apacentam, de evangelistas que não evangelizam, de missionários e missionárias que não fazem missões. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vamos começar a pôr a mão na massa, a fazer alguma coisa pela obra de Deus. Pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno. Cadê essas pessoas que deveriam estar pregando o evangelho? Onde estão? Enfiados muitas vezes nas igrejas, querendo cargo, querendo título. Vamos despertar para a realidade. Não é isso que Deus espera de você, irmão. Deus quer que você faça a obra de Deus, e você muitas vezes se acovarda pensando: eu só quero aparecer aqui, ó, eu quero que me chamem de Senhor. Eu nunca vou esquecer, um dia eu congregava numa igreja aqui perto, e o dirigente era um presbítero na função de pastor, e a gente chamava ele de pastor por respeito. Ele tinha 30 e poucos anos, eu já tinha mais de 50. Ele veio falar para mim um dia que ele queria ser chamado de senhor. Eu falei: jamais. Eu, na idade que eu estou, não peço para me chamar de senhor. Eu vou te chamar de senhor, não. O senhor para mim é Jesus. Te chamo de pastor por respeito, mas você não é senhor. Você é muito mais novo do que eu vou te chamar de você, se quiser. É só como é que as pessoas são. Tem que me chamar de senhor, tem que me chamar de senhora. Para com isso, deixa de ser arrogante. Para quem é você? Um pecador, uma pecadora remida. Tem que dar graças a Deus que não foi para o inferno. Está aí querendo: quero ser chamado de senhor.
vá plantar fava, como diziam os mais antigos. E uma espada traspassará também a tua própria alma. Por causa dessa palavra aqui, a igreja romana criou uma estátua de Maria com uma espada traspassando o coração dela. Mas tenta entender o que está escrito aqui. Estava dizendo que Maria sofreria sim em ver o seu filho sendo levado para a cruz, em ver o seu filho sendo condenado sem ter feito nada, inocente, depois de só ter feito bem, ser condenado à morte. E que a espada traspassaria a própria alma dele também, para que se manifestassem os pensamentos de muitos corações. Quantos corações pensam coisas ocultas, irmãos? Quantos? Hoje eu tive uma grande decepção com alguns dos meus alunos de uma turma, que eles começaram a dizer coisas sem nexo e brigar comigo por... Olha, eu me esforço o máximo que eu posso para dar minhas aulas. Eu sou o único professor que pega os PowerPoint e formata eles e muda e aumenta a letra e põe a animação e deixa bonitinho para eles. Olha, e falaram cada coisa doída para mim. Eu fiquei ouvindo aquilo e pensando, gente, eu pensava que eles eram mais gente, mais humanos. Porque eu chamei atenção, porque eles estão conversando demais, porque estão atrapalhando a aula, eu não posso chamar atenção. Eu tenho que deixar eles fazer o que eles querem, sabe? E tinha até um que eu ajudei muito, sabe? Eu ajudei ele a se estabelecer na vida. Ele estava do lado deles, sabe? Você sente a traição. A espada traspassa a tua alma. Mas estão se manifestando os pensamentos dos corações. Aí você passa a ver quem é quem. A máscara cai e você passa a ver quem é a pessoa. E você volta a depositar a sua confiança, o seu amor, somente na pessoa bendita de Jesus. É muito triste passar por isso, mas é amadurecimento, nós amadurecemos. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Esta era já avançada em idade, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos, e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então essa cena que nós vemos aqui da profetisa Ana, uma senhora de 84 anos, de quase 84 anos, que era de outra tribo, inclusive, estava ali para servir a Deus, ficou viúva, foi para o templo e falou, vou ficar no templo servindo a Deus com jejum e oração. Porque tem gente que pensa que servir a Deus é na igreja ficar cantando. Isso não é servir a Deus, irmão. Adorar a Deus é nosso dever. Em qualquer lugar onde você estiver, não é só no templo. Mas ela servia em jejum e oração, por quê? Quebrantando a vontade da carne, dava lugar ao Espírito e podia fazer a obra de Deus. Por ela quebrantar a carne, então o Espírito de Deus também tinha liberdade para falar com ela. E levou ela ao templo, onde ela deu graças a Deus e falava de Jesus a todas as pessoas que estavam esperando a redenção em Jerusalém. Olha, uma coisa precisa ser dita. Tem muita gente que pensa que o Espírito Santo é enviado para a pessoa falar língua estranha e profetizar. Deus pode usar alguém em profecia, mas a finalidade da vinda do Espírito Santo é para pregar o Evangelho. Se você buscar um avivamento e o Senhor te batizar com o Espírito Santo, é para você pregar o Evangelho, para você ganhar alma, irmão. Não é para você se aparecer na igreja falando língua estranha e profetizando e mostrando, não, eu sou usado por Deus. Não, é para você ganhar alma. E se o Espírito de Deus estiver em você, você vai falar e Jesus vai salvar. As pessoas vão se arrepender, vão se converter, vão mudar de vida. Mas para Jesus te usar, você não pode aparecer. Tem muita gente querendo aparecer, Deus não divide a glória dele com ninguém, irmão. Precisa se converter primeiro, precisa renunciar, precisa saber que Deus é maior e que só Ele merece todo o louvor e toda a adoração. Então ela falava para todo mundo que estava cheia do Espírito Santo de Deus. E é exatamente o que nós precisamos fazer também. Nos encher do Espírito Santo para falar do amor de Deus e do poder de Deus.
Eu tenho orado já há bastante tempo pedindo ao Senhor para nos dar um poderoso avivamento, pedindo a Deus para despertar o coração da igreja para buscar no Senhor um poderoso avivamento para ganhar almas para o Senhor. Eu sei que Ele vai fazer, está fazendo, está libertando o Brasil da tirania, está levantando pessoas lá de fora do país para libertar a nossa nação da tirania e vai também nos dar um poderoso avivamento. Continue orando, ora pelo Brasil, pela igreja brasileira, pela igreja perseguida nos países comunistas e muçulmanos. Ora para o Senhor dar força para aqueles irmãos, livrar eles da mão do inimigo, nos dar um poderoso despertamento para nós começarmos a sair novamente para as ruas, para as praças, para a internet, para evangelizar e ganhar almas para o Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.